Muito boa tarde a todos. Vamos então dar início a um debate sobre treino comportamental, ação e emoção, promovido pela Universidade Católica Editora, agora o CP Editora, por ocasião do lançamento do livro O Comportamento Humano, Motricidade, Treino e Corpo Expressivo, da autoria de Jorge Araújo, que hoje também nos presenteia com a sua presença. Para este debate temos então como oradores Duarte Araújo, é professor associado e vice-presidente do Conselho Científico da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, onde concluiu o título de agregado em Sport Science, sendo doutorado também nesta área. É diretor do Laboratório de Perícia no Desporto da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa e coordenador do Centro Interdisciplinar de Estudo da Performance Humana. Bem-vindo e obrigada pela sua disponibilidade. O nosso autor, Jorge Araújo, é presidente da Teamwork Consultors, foi treinador profissional de basquetebol durante 38 anos e tem sido campeão nacional várias vezes. Conduz seminários de liderança e trabalho de equipa para gestores de topo, quadros intermédios e superiores de empresas, tendo sido responsável pela implantação em Portugal do coaching individual e do coaching em equipas de empresas. Possui várias especializações nas áreas de gestão da mudança, executive coaching, coaching winning teams e está atualmente a concluir o seu doutoramento em filosofia comportamental na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Temos depois o nosso professor e moderador deste debate, professor Alfredo Teixeira, que é coordenador da Cátedra Manuel Sérgio, é doutor em Antropologia Política pelo ISCTE do Instituto Universitário de Lisboa e mestre em Teologia Sistemática pela Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, onde é professor associado. Desenvolve uma contínua atividade de investigação sobre as metamorfoses do religioso e do espiritual no contexto das múltiplas modernidades. E, por último, last but not least, não é? Temos o nosso José Lima, é coordenador do Plano Nacional de Ética no Desporto, do IPDJ, Instituto Português do Desporto e Juventude, sendo este Instituto um dos patrocinadores da Cátedra Manuel Sérgio, Desporto, Ética e Transcendência da Universidade Católica Portuguesa. Este livro integra a coleção da Cátedra e é já o 6º título desta nossa coleção. Agradecemos muito o patrocínio e o apoio e passo então a palavra ao nosso moderador, o professor Alfredo Teixeira. Peço desculpa. Então, boa tarde a todas e a todos. O meu papel é aqui bastante simples, é o papel de dar a palavra. Trata-se de facto do último volume da coleção da Cátedra Manuel Sérgio. Enfim, provavelmente os que estão aqui conhecerão o nome de Manuel Sérgio. Enfim, alguém que trouxe para a filosofia o desporto em Portugal e se tornou de facto uma referência fundamental para pensarmos o desporto em termos filosóficos, a partir das humanidades, pensar o desporto como a cultura, como lugar de construção do humano. Bom, o trabalho que aqui hoje vamos discutir é o resultado já de uma investigação feita, enfim, num período maduro, de Jorge Araújo, precisamente a sua investigação de doutoramento, que aqui é apresentada neste contexto, e teremos de facto um diálogo com o Duarte Araújo e com o José Lima, que a partir das suas perspectivas, da sua própria experiência, enfim, trouxeram aqui algumas ideias que descobriram no livro e querem discutir connosco. Então, Duarte, se quiser saber. Bom, muito boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui pelo Jorge Araújo, a convite do Alfredo e com o José Lima, e sobretudo por ser a pretexto de um livro como este, um livro transformador. Eu tenho o prazer de conhecer pessoalmente o Jorge Araújo há mais de 20 anos. Ele teve a amabilidade de comentar um livro que publiquei em 2005,
e, portanto, desde essa data que partilhamos bem mais do que apenas o apelido, coincidentemente é o mesmo. Mas claro que já conhecia-o como treinador de basquetebol distinto e bem-sucedido, e como também um dos pioneiros da metodologia do treino desportivo em Portugal. Curiosamente, eu fui buscar este pormenor para se perceber também parte deste livro atualmente. São dele vários capítulos do primeiro livro português sobre metodologia do treino desportivo, de 79, coordenado por António Lima. E ele nesse livro apresentou, além de mini-basquetebol, o único capítulo do livro a falar sobre preparação psicológica dos atletas de alta competição. E o mais importante foi que explicitamente referiu que a visão de intervenção que ele queria trazer nesse capítulo não era aquela que já era bem conhecida do campo da psicologia e da psiquiatria, mas sim a intervenção que dizia respeito ao treinador. Portanto, chamou para si também um olhar interdisciplinar e não apenas o olhar disciplinar que a psicologia tendia a ter quando falava de alta competição. Portanto, o que nos traz aqui hoje não é apenas o último livro de Jorge Araújo, mas o resultado de, eu não vou enumerar exatamente os anos, mas muitos anos de reflexão vivenciada sobre o comportamento humano em situação de performance, de alta performance. Todavia, este livro, a meu ver, distingue-se dos anteriores, que também fui acompanhando avidamente ao longo do tempo. Este livro resulta de um trabalho já após a carreira de treinador de basquetebol, numa fase já de ampla experiência de treino comportamental em contextos outros que não o desporto, e num projeto particular, um projeto de realização de um doutoramento em filosofia. Portanto, este livro tem de facto um enquadramento particular na vida e na obra de Jorge Araújo. E é neste processo que a reflexão e experiência de uma vida profissional de alta performance encontrou coerência na fenomenologia. Em particular, o filósofo tornou o corpo como algo merecedor de ser estudado e de ser entendido, que foi Maurice Merleau-Ponty. E é disso que trata este livro. E a meu ver, esta é a minha leitura do livro, este livro guia-nos a fazer 5 transposições. A primeira transposição é que, se olhamos para o comportamento humano e o comportamento desportivo em particular, o comportamento performativo mais geral, não é apenas a fisiologia mecanicista que define o comportamento. O comportamento não se pode restringir à biologia. O treino, atualmente, em 2023, século XXI, assenta na premissa de que quando controlamos a carga, controlamos a resposta. Quando existe um estímulo, existe um stress, existe uma dose, a resposta é prevista pela quantidade dessa dose. Isto é baseado em princípios biológicos. Esta carga induz fadiga no corpo, que devido a um mecanismo chamado síndrome geral de adaptação, essa regeneração do que foi fatigado começa a regenerar, a subir a sua condição, a tornar-se mais eficaz, através de um processo chamado supercompensação, e tende a ultrapassar o estado anterior. Este é o síndrome geral de adaptação. E essa evolução não é infinita, porque nós tendemos, para o segundo princípio biológico, para a homeostase, para crescer para esse estado que subiu, tender a entrar num equilíbrio chamado homeostase. Estes 2 princípios são biológicos. E a ideia original, que data dos anos 40, era que controlamos a carga, então sabemos as respostas. Jorge Araújo, desde há muito tempo, que disse esta lógica estímulo-resposta não funciona bem. Há muito mais, para além da biologia, a prever uma resposta. Para além do físico. A segunda transposição, para além do cérebro. Talvez não seja por esta ordem, mas eu quis colocá-las por esta ordem. E Araújo questiona, alguns no livro, encontra-se a explicação do comportamento no cérebro? O cérebro visto como o hardware, sobre o qual percorre um software, que é a mente, que supostamente controlaria o comportamento e o corpo. Ora, esta concepção diz-nos então que o corpo é perfeitamente irrelevante, é o resto, é a impressora que se pode substituir do computador. Que o que interessa é termos este hardware ou este software e, se o trocarmos, passaremos a agir do mesmo modo. Ora, esta perspectiva cerebrocêntrica é fortemente questionada por Araújo, dizendo que há muito mais do que isto, porque o corpo tem de facto importância. E aí entramos na terceira transposição. E estas duas, possivelmente pela sua própria experiência e reflexão, esta terceira muito ancorada em Manuel Sérgio, que é a do homem integral.
E, portanto, o homem que age não age porque apenas fisicamente age. Porque Newton disse que há uma força que gera uma reação, uma ação que gera uma reação. Mas é um homem integral, em que a noção de espírito e matéria, de corpo e mente, são separações artificiais. E por isso passar de uma educação do físico, uma educação física do comportamento, para uma filosofia global da motricidade humana, necessita sempre de ser corporalizada e situada, contextualizada. E o desporto, esta é uma passagem do livro, é o lugar por excelência para pensar e investigar o comportamento humano. Só que essa investigação, para se perceber o homem integral, que não é só um homem biológico, tem que ser complexa e interdisciplinar. E é com este pensamento de fundo que entramos na quarta transposição, que talvez seja a tese principal do livro. E é sobre a este nível, na quarta transposição, que eu designei o homem é corpo no mundo, o homem é comportamento, usando referências de Jorge Araújo, é neste ponto que ele aproveita então o balanço de Merleau-Ponty. Merleau-Ponty rejeitou estas noções chamadas intelectualistas e empiricistas. Intelectualistas porque se entendia o corpo como algo essencial e separado, o corpo, quer dizer, o indivíduo, como algo essencial separado do corpo, e por isso a metáfora do computador servia bem a esta lógica intelectualista, platónica, cartesiana, e empirista no sentido de com o estímulo controlamos a resposta, em que o comportamentalismo implementava essa visão e foi o comportamentalismo um dos aspectos-chave criticado por Merleau-Ponty. Portanto, a mente não pode existir sem corpo, o estímulo como controlador da resposta é uma forma muito pobre de perceber o comportamento humano. O comportamento humano implica perceber o corpo vivido. E por isso, Jorge Araújo diz que o comportamento não é o nome de um órgão, mas a correlação entre o corpo e o mundo. Não teríamos mundo, e esta afirmação é muito importante, porque sintetiza um pensamento fundamental deste livro, não teríamos mundo se não fôssemos corpo. E não pensaríamos o mundo se não começássemos a significar de modo prático. Porque é o corpo que nos coloca no mundo, mesmo antes do pensamento se constituir. Portanto, tendo corpo no mundo é que nos permite pensar e comunicar. E é nesse sentido que surge então a importância de percebermos o comportamento. Primeiro, porque não somos seres passivos que apenas reagimos ao meio, não somos seres passivos que apenas temos um centro que nos diz como andar, mas somos seres em iminente ligação ao mundo que nos rodeia. E, portanto, o comportamento, e esta frase é uma citação, é um modo de sintonização com tudo o que nos rodeia. E por isso é que somos corpo no mundo. Não somos apenas... Não somos no mundo, como dizia Heidegger. Merleau-Ponty acrescentou que somos corpo no mundo. Não existimos apenas porque estamos no mundo. Foi uma transição muito importante de Heidegger, que cortou com a lógica cartesiana que existia até então, mas Merleau-Ponty acrescentou esta ideia de que só podemos ser porque somos corpo. E, portanto, a existência do ser está na atividade. Não existe um ser separado da sua atividade no mundo. E uma frase que, a meu ver, sintetiza esta parte e esta tese de Jorge Araújo, a motricidade do corpo, que resume o seu modo de ser comportamental, é o nosso ser no mundo. E é através dela que nos envolvemos com o mundo. Motricidade é comportamento, o corpo é a consciência e esta começa com a motricidade. Portanto, nesta indissociabilidade entre corpo, mundo e ser. E, portanto, a tese, segundo o próprio autor, é o mundo só faz sentido no nosso comportamento. O mundo só faz sentido no nosso comportamento. É uma frase muito curta, mas altamente impactante. Tendo dito que esta é a tese principal do livro, então qual seria a quinta transposição? A quinta transposição está omnipresente no livro, mas não tem esse destaque enquanto tal. Embora esteja tão presente que quase não é necessário destacá-la. A certa altura, Jorge Araújo diz que temos uma experiência existencial focada em reaprender a ver o mundo. Nós existimos focados em reaprender a ver o mundo, durante o qual vamos criando novos sentidos e significados. Portanto, mais do que apenas o comportamento, o nosso comportamento é sempre transformacional, é sempre alterar um modo de fazer para outro modo de fazer. E aqui que surge a quinta transposição. Então, o que é isto do treino? E esta quinta transposição designarei treino do comportamento. Portanto, que papel tem o treino na compreensão do que é o homem e o seu comportamento? Não é apenas compreender o comportamento, não é apenas compreender o corpo, é compreender o papel do treino. O treino que é dirigido a algo mais do que uma exercitação, pois solicita uma intencionalidade,
no modo como se pretende vir a relacionar com um dado contexto futuro. Portanto, fazemos algo agora que nos deve organizar para interagir com o futuro. E, portanto, segundo Jorge Araújo, treinar é mobilizar a capacidade de um sujeito corporizado para agir. Aquilo que se treina é algo que se aprende a fazer de outro modo. Aquilo que se treina é algo que se aprende a fazer de outro modo. Quer dizer que treinar o comportamento origina sempre um novo comportamento. E nesse sentido, o hábito, um conceito muito importante discutido neste livro, significa, segundo Jorge Araújo, modular a motricidade, ajustar a motricidade àquilo que é contextualmente relevante. E Jorge Araújo diz: tudo o que diz respeito aos nossos hábitos assenta na síntese realizada pelo nosso corpo próprio, nosso corpo vivido, face às situações com que se confronta, incorporando, gradual e perceptivamente, um mundo dotado de sentido e significado. Portanto, é esta modulação da motricidade que vai acrescentando novos significados e sentidos ao nosso funcionamento. E, portanto, se o corpo origina comportamentos, se o comportamento origina comportamentos, se o treino do comportamento desenvolve-se em novos comportamentos, é aí que está a essência do treino. O que Jorge Araújo avança é que o treino, então, não se deve orientar para corrigir o passado, como o treino presente atualmente faz. O treino prepara para termos soluções sobre situações do passado. E o que Jorge Araújo avança é que o treino deve preparar para ser capaz para gerir o imprevisível, uma frase do livro. O treino de comportamentos deve originar comportamentos mais sofisticados, mas no futuro, ainda por frequentar. E, portanto, este novo treino, em vez de orientar para um depósito de comportamentos do passado, soluções armazenadas do passado que ficam no indivíduo, é um treino que prepara para relações futuras mais significativas com o contexto. É o treino que, em vez de procurar modificar o corpo apenas, enriquecendo com ATP, fibras musculares ou representações mentais sobre o que pode vir a fazer no futuro, é um treino que prepara para melhores ligações num futuro ainda por viver. E esta quinta transposição, que embora tácita, comparativamente às anteriores, está omnipresente, do mesmo modo que a fenomenologia da percepção estava presente na estrutura do comportamento do Merleau-Ponty. Quem sabe se esta é a tese de pós-doutoramento de Jorge Araújo. Muito obrigado, Duarte. Deixou-nos aqui 5 portas de entrada para a obra de Jorge Araújo. Um estilo muito interessante, penso que despertou o desejo de leitura, que é isso que melhor podemos fazer a um livro de um autor. O José Lima já foi apresentado, mas eu diria o que é que alguém tão interessado no problema da ética do desporto pode descobrir neste livro. José Lima. Obrigado pelo convite e também dar os parabéns à Católica Editora por esta publicação, e convido também as pessoas a passar-nos que é para a Cultura Católica, porque além deste livro há outros livros desta coletânea da Cátia Manuel Sérgio que são muito interessantes, e portanto primeiro esta palavra de agradecimento por esta publicação. Depois também dar os parabéns ao Jorge Araújo por este trabalho. É fruto de uma tese de doutoramento e nem sempre é comum encontrar pessoas provectas com a sua idade que se dedicam, digamos, a fazer um doutoramento depois de uma carreira tão cheia de uma prática desportiva e procuram refletir essa prática e teorizar essa prática, e portanto também acho que é bom sinalizar este aspecto do Jorge. Eu não vou ser muito tão profundo como o Duarte, eu queria partilhar convosco algumas ideias que nos citou este livro e também um pouco o percurso do Jorge ligado um bocadinho à motricidade humana. Este livro tem dois autores, o Duarte já referiu aqui, 2 autores fundamentais, o Merleau-Ponty e também Manuel Sérgio, portanto são os 2 pilares que, digamos, promovem um pouco a reflexão do Jorge neste livro. E a minha primeira ideia é esta que eu queria partilhar, é que o Jorge parte da praxis para a teoria. Normalmente parte-se da teoria
para a praxis, quer dizer, tem-se uma ideia, depois tenta-se concretizar essa ideia numa praxis. O Jorge não, o Jorge fez um movimento ao contrário. Digamos, depois de uma praxis no desporto, de ser treinador, de orientar homens no ringue, etc., passado bastante tempo e até depois de deixar essa prática, decide teorizar essa prática. Contrariamente ao professor Manuel Sérgio, que tem um movimento precisamente ao contrário. O Manuel Sérgio não é um homem da prática, o Manuel Sérgio é um homem da teoria, que reflete, digamos, promove este corte epistemológico e promove, digamos, a teoria, digamos, da motricidade humana, e tem, digamos, duas experiências fugazes a nível da experiência sua, a nível do desporto, a nível do Belenenses e depois também com o Jorge Jesus no Benfica, mas são coisas muito fugazes. E o curioso nisto é que tanto o Jorge como o professor Manuel Sérgio, em movimentos distintos, conseguem demonstrar a validade da motricidade humana. Isto é, o movimento da praxis para a teoria e o professor Manuel Sérgio da teoria para a praxis, não é? Que esta teoria da complexidade humana, da motricidade humana, é válida nestes dois momentos. E, portanto, esta é a primeira ideia que eu queria também salientar aqui. E, aliás, o Jorge refere no seu livro que nenhum homem da prática deixa de ser um homem da teoria também. Depois, há outra ideia também, que esta reflexão do Jorge me levanta, que tem um bocadinho aquilo que o Duarte já referiu aqui, é que hoje o desporto reflete-se muito a nível, digamos, do alto rendimento, do recorde, da alta competição, e foca-se muito na dimensão fisiologista, digamos, dimensão mecanicista, da tática, da técnica, daquilo que o treinador deve saber, não é? Qual é a ideia que o treinador deve demonstrar, e não tanto de uma reflexão que ele faz aqui, que é a reflexão, digamos assim, da teoria da motricidade humana e da complexidade humana. E eu, por exemplo, também avalio por vezes trabalhos a nível de investigação, e grande parte, 90% dos trabalhos de investigação nesta área nesta área muito digamos, da fisiologia, a importância do treino, e não desta área, digamos, do comportamento humano. E portanto, também esta revolução que o Jorge faz neste livro do comportamento humano, no sentido de trazer ao desporto esta reflexão mais humanista, mais complexa e não dualista, que, digamos, que se concretiza muito no desporto de hoje. Critica-se o dualismo cartesiano, né? Pensar o homem dualista, mas o curioso é que a reflexão de investigação que se faz no desporto é muito dualista atualmente. É um bocado, digamos, por vezes uma esquizofrenia que se passa hoje a nível da investigação, a nível da área do desporto. E, portanto, também esta ideia que eu acho que é importante que o Jorge traz, esta reflexão mais da complexidade humana, a complexidade do Merleau-Ponty, é óbvio, que leva a que, aliás, o Manuel Sérgio e também o Jorge reflete isso, que é, o Manuel Sérgio reflete que não há chutos, há homens que chutam, não é? Não há golos, há homens que marcam golos. E, portanto, centrar a reflexão no homem e não tanto no atleta, não tanto no objeto, digamos assim, mas sim mais no sujeito que promove a ação. E, portanto, isso era outra nota que eu queria refletir. Depois, o Jorge também, neste livro, falas muito do corpo vivido, também do Merleau-Ponty, é óbvio, do corpo expressivo, no sentido, eu depois ao lê-lo, soltou-me aquela imagem do vaso do barco, não é? Quer dizer, o corpo não é só uma exterioridade com o qual nós comunicamos, com o qual nós sentimos, com o qual nós nos identificamos, mas é mais também um vaso, não é? Que comporta um
comportamentos comportam valores, comportam uma identidade. E o Jorge foca-se nessa dimensão, não é? Não só da dimensão comunicativa do corpo, mas também daquilo que ele comporta, as ideias, os seus sentimentos, etc. Por isso é que ele refere aqui: o corpo não tem comportamentos, o corpo são comportamentos. Esta ideia também que é nuclear na complexidade humana. Depois, outra ideia que me trouxe este livro, nomeadamente o título, que é Comportamento Humano, e que ele aqui não aborda, e o Duarte lança um desafio para o pós-doutoramento. Eu lanço um desafio para o pós-doutoramento noutra área, que é a área da filosofia que estuda o comportamento humano, que é a ética. Porque é a filosofia moral tem como objeto de estudo o comportamento humano. Isto é, estudar o comportamento, dar sentido, significado e ajudar o homem a realizar-se, a ser feliz. Aliás, aqui o Jorge também tem um texto sobre o Paul Ricoeur, em que um homem que refletiu muito sobre a ética e sobre a vida boa, não é? Uma vida boa, em que penso que podia ser uma segunda parte deste trabalho, que é a análise ética do comportamento humano. Portanto, ficou aqui nessa dimensão mais da reflexão do comportamento, da teorização do comportamento, da complexidade do comportamento. A filosofia moral é a área que estuda o comportamento humano e, portanto, seria interessante também aqui, pegando nesta sua reflexão, passar, dar um salto para a interpretação moral e ética do comportamento, que não o fez, mas seria também outro desafio que eu deixava aqui além do Duarte. Depois, foco também outra ideia que o Duarte referiu, que é a importância do hábito no desporto e também na vida, e que o Jorge aqui também fala. O hábito, Aristóteles fala-nos do hábito como uma capacidade importante para a virtude, para o exercício das virtudes, na dimensão ética também. O hábito no sentido da repetição dos gestos no desporto para aprimorar, digamos assim, os gestos e a performance, no sentido também que é importante, mas o hábito como que o treino para a superação, que o Manuel Sérgio também refere, não é? Que é, isto é, nós treinarmos para nos sermos cada vez melhores, para nos superarmos. E aí nós temos que nos compreender, temos que nos, digamos, conhecer, sem dúvida que e o Jorge aqui reflete essa dimensão do comportamento, mas também tornar o comportamento cada vez melhor e cada vez mais ético, nesse sentido do hábito de ser também uma categoria e um exercício ético, de certa forma. Depois, outra ideia, e o Jorge vem da dimensão do desporto como treinador, um grande treinador, é um treinador como modelo, que refere também aqui, também neste livro. E para o desporto é fundamental o treinador. Mas o treinador como algo que vai para além de ensinar a técnica, de ensinar o movimento. O treinador que deve ser pai, que refere aqui, que deve ser mãe, que deve ser companheiro. Portanto, porquê? Porque o treino é algo complexo, não é? É algo complexo. E, portanto, o treinador, como modelo, deve ser alguém que tira realmente, digamos, tem título de treinador, pode ter uma grande nota, etc., tem capacidades, mas tem que ser mais do que isso. Tem que ser mais do que isso. Manuel Sérgio refere que o treinador que sabe futebol, nem futebol sabe, não é? Isto nesta dimensão de que a complexidade do treino é muito mais do que ensinar uma determinada modalidade. O treinador tem que saber relacionar-se, tem que saber de relações humanas, tem que saber, digamos, muitas coisas para além daquilo que é o treino. E, portanto, penso que este livro também nos revela essa dimensão do treinador. Alguém que despassa uma determinada modalidade, uma dimensão técnica, para passar um referencial, um modelo que tem que ser um orientador de homens, tem que ser um vetor de valores, etc. E, portanto, algo que também aqui neste livro o Jorge refere. E para terminar, para aqueles que
não são, digamos, muito desta área do desporto e desta reflexão mais humanista do desporto. Ele aqui faz depois uma síntese, tem uma síntese muito bem feita no livro, com vários pontos, e portanto quem quiser perceber, digamos, o que é que está escrito, basta ler essa síntese que este livro tem, e é esse desafio também que deixo aqui, que leiam, que vale a pena ler este livro, e aqueles que não, digamos, que não leem, não podem não ler este livro totalmente, leiam pelo menos a síntese, que vale a pena. Muito obrigado. Muito obrigado, Zé Lima. Jorge Araújo ficou já aqui com uma agenda para futuros trabalhos, mas para já vamos ficar para uma conversa sobre este. Olá, boa tarde. Muito obrigado por estarem aqui e muito obrigado aos companheiros de mesa pelos desafios que me estão a lançar. E eu, recordando-me que cheguei aqui e que tenho neste momento 80 anos, aceito este desafio, como aceitei o desafio há 5 ou 6 anos de avançar com esta tese de outra vez. Mas eu acho que era talvez o momento de nos recentrarmos relativamente a uma coisa que é muito importante. Este livro é da autoria de alguém que começou por ser licenciado em Educação Física, que durante dezenas de anos foi treinador de basquetebol, e alguém que, enquanto treinador, o mistério das equipas foi-o sempre perturbando, no sentido em que uma equipa é um conjunto de pessoas que se relacionam entre si ao serviço de objetivos comuns. E este quadro parece elementar, transferido para o alto rendimento em muitas, talvez demasiadas circunstâncias, deixava-me surpreendido o facto de, por vezes, eu como treinador fazia com a equipa que dirigia aquilo que estava prescrito que tinha que ser feito. E o comportamento da equipa não correspondia e o inverso acontecia também. Ou seja, eu tinha perfeita consciência que não tinha feito o que tinha que fazer e a equipa respondia de uma forma espetacular. E, portanto, este mistério, este fenómeno do comportamento, que no livro procurei aprofundar, quando possível, como é óbvio, e este quando possível é aquilo que eu quero que se recentrem. É que é um livro escrito por um licenciado em Educação Física, que tem dezenas de anos de experiência treinador, mas em que o acesso à filosofia é um acesso de caminho intelectual, busca de algo para encontrar uma resposta para qualquer coisa que me fascinava e que eu não conseguia perceber. E aqui estou de acordo, o Manuel Sérgio foi decisivo, não é? Aquela afirmação famosíssima, onde ele diz que não há saltos, há homens e mulheres que saltam. Não há corridas, há homens e mulheres que correm. Não há remates nem há lançamentos, há homens e mulheres que lançam. E se não percebemos os homens e as mulheres, então não percebemos nada, nem de saltos, nem de corridas, nem de lançamentos. Isto lançou-me para a filosofia. Claro que quando em 2015 escrevo aqueles que foram seguindo as coisas que eu ia escrever, quando em 2015 eu escrevo um livro cujo título pela primeira vez tem uma interrogação, eu julgo que estava aí a premonição da filosofia, desde logo, não é? Ou seja, eu em 2015 escrevo um livro que é Os sentimentos e as emoções também se treinam, ponto de interrogação. E todos aqueles que habitualmente me liam escreveram-me a dizer, ou procuraram-me para me dizer, que pela primeira vez eu não tinha evidenciado certezas e tinha colocado questões e que parecia cheio de dúvidas. Ora, exatamente foi isso que aconteceu, porque em 2016 aceitei o desafio de iniciar este processo. Mas eu queria que percebessem que foi a busca da procura das soluções possíveis do comportamento humano
para aplicar essas soluções possíveis no alto rendimento, me conduziu nesse caminho. Isto é um caminho intelectual que me traz até aqui. Não sei se vou responder aos vossos desafios, sinceramente. Vamos saber o que é que vai acontecer a seguir, mas não queria deixar de associar, porque eu sobre o livro não vou falar, vocês já foram suficientemente explícitos, e como é que costumam os autores dizerem, se querem saber do livro, adquiram o livro e vão lê-lo, porque agora, eu há aqui uma coisa que não quero deixar de dizer. Uma é que continuo treinador, outra é que fui encontrar na filosofia aquilo que pensava que nunca encontraria, não é? Ou seja, eu recordo-me como se fosse hoje, e uma das primeiras situações que mais me chocou quando iniciei a minha investigação filosófica foi quando um autor me diz: se estás à espera de vir aqui encontrar soluções para o teu problema de desilude, porque aqui só vais encontrar aquilo pelo qual já passaste, mas ao qual não ligaste muito, nem foste fundo na busca da... E foi isto, logo de entrada, que me sensibilizou para este problema, que é, afinal, nós passamos permanentemente durante a nossa vida com a filosofia, não damos é por isso, só quando atingimos um determinado nível e uma determinada idade é que lá chegamos. Mas é na filosofia que vamos encontrar as respostas, embora a filosofia não nos dê as respostas, levanta-nos mais questões. Eu termino o livro dizendo que talvez vá avançar com o Paulo Ricoeur, precisamente por isso, porque eu fiquei cheio de curiosidade de dizer, está bem, o comportamento é um fenómeno, é um mistério, tem um primeiro momento sobre o qual assenta depois tudo aquilo do nosso comportamento. Isto tudo está muito bem, mas objetivamente isto para os treinadores para que é que serve? E é aqui que eu acho que eu vou continuar, não é? Eu vou continuar porque dentro da intenção de partilha que tenho constantemente, quero ver se consigo ir mais longe, não tanto por essa preocupação que percebo de alguém ligado à filosofia e à ética, percebo isso, mas para encontrar soluções, ou pelo menos para encontrar versões que sirvam aos treinadores do futuro para conseguirem perceber esta máxima do Manel Sérgio absolutamente extraordinária, não é? Que é, isto não é um problema de lançamentos, nem é um problema de neurobiologia, isto é um problema de nos debruçarmos sobre os homens e as mulheres que estão a ter uma determinada prática. E que ainda por cima, ultimamente passa a vida a falar do fenómeno das primeiras emoções, porque todos nós vivemos todos os dias o fenómeno das primeiras emoções. E todos nós passamos ao lado da riqueza inacreditável que está contida neste fenómeno, que é o fenómeno que torna possível que eu me encontre com ele, não o conheço de lado nenhum, ele não me conhece de lado nenhum, eu não lhe digo nada, ele não me diz nada, e já nos influenciamos mutuamente. Portanto, agora vocês imaginem o que é isto numa equipa, e numa equipa de alto rendimento, e numa equipa de alto rendimento em que, num determinado momento, o Duarte passou qualquer coisa na vida dele que só ele é que sabe e a equipa não sabe. No dia anterior estava tudo bem na equipa, mas naquele dia o Duarte já não é o Duarte do dia anterior. E eu não tive tempo de ver que o Duarte já não era o Duarte do dia anterior. E o Duarte vai-me infectar a equipa toda com a indisponibilidade com que ele está, e eu dependo do Duarte. E entretanto, treinador de anos, passei ao lado disto. Isto é que é, talvez, a grande referência e a grande questão que este livro levanta, e que eu espero, não sei se fazer mais livros, mas pelo menos continuando a tentar ajudar quem queira refletir sobre este fenómeno. Jorge, nós temos ainda uns minutos. Eu gostava de deixar uma pergunta, já que o Jorge tem feito um exercício que por vezes não é muito frequente, que é pensar o que é que o desporto traz ao resto da nossa vida. E eu sei que a sua reflexão tem passado também muito por aí, pensar o treino como lugar de construção dos clubes, das organizações, enfim. Gostava muito de ouvir nestes minutos finais alguma coisa sobre a sua experiência nesse tema. Sobre essa parte do ouvido. Sobre a sua experiência neste pensar aquilo que conquistou o treino agora no universo de outras organizações. Esse é um momento muito interessante, que é o momento quando eu, em 1997, criou a empresa Ricoeur Consultores,
e criou essa empresa para levar para o mundo das empresas a mensagem de pensar em intervir como treinador. Foi essa a metodologia sobre a qual eu me centrei e procurei que as organizações entendessem onde é que residia a possibilidade no desporto de os grupos ganharem aqueles níveis tão grandes de empenhamento e de compromisso com os objetivos comuns. E foi uma tremenda de uma surpresa misturada com alguma desilusão. Ou seja, surpresa porque me pediam que eu ajudasse a conduzir as equipas do mundo empresarial ao alto rendimento, com pessoas que era evidente no primeiro contacto com elas, não tinham ainda sequer dado o primeiro passo para ser possível haver alto rendimento numa equipa, que era que as pessoas tivessem confiança umas com as outras e tivessem compromisso com objetivos comuns. Ou seja, esta pergunta, e agradeço muito tê-la colocado, porque é uma pergunta muito interessante, não é? Que é, lembra-me, já foi há 26 anos, mas lembra-me como se fosse hoje, que o que me pediam era, diga-me qual é a técnica, diga-me qual é a ferramenta. Como se no âmbito do comportamento humano isto fosse uma questão de técnicas e ferramentas. Porque tudo começa, para ser possível haver empenho, tudo começa por haver confiança e por haver compromisso com objetivos comuns. E a seguir, vem outra coisa, quando eu comecei a falar dela dentro do mundo das empresas, foi um choque tremendo, que é, e em muitas circunstâncias, num determinado momento, eu tenho a perfeita percepção que para que a equipa num determinado momento atinja um determinado resultado, eu cumpro-me naquele momento certificar-me pela equipa. E, portanto, a palavra sacrifício, que significa eu fazer pela equipa aquilo que a equipa precisa, mas eu não gosto, mas a equipa precisa. E, portanto, que é o máximo dos sacrifícios e o máximo dos empenhos, não é? Eu costumo, quando as pessoas me explico lá isso mais em pormenor. Eu também fui fuzileiro, eu digo, olha, você vê filmes dos fuzileiros norte-americanos, vejo, já viu aquela imagem dos fuzileiros norte-americanos quando eles estão todos dentro de um recinto fechado e atiram uma granada para dentro do recinto e estão há 6 ou 7? O que é que eles refletem em termos de hábito comportamental? É que um deles, o que está mais próximo da granada, deita-se em cima da granada. E só morre ele e os outros 6 não morrem. Portanto, isto é o grau máximo de sacrifício que é levado numa questão de vida ou de morte, numa questão de guerra sobre a qual eu estou. Não é agora o tema que nos interessa, mas é o tema que nos interessa a resposta à sua pergunta relativamente a isto. Então, mas eu tenho que me sacrificar para que a equipa renda. Muitas vezes tens que te sacrificar para que a equipa renda. Muitas vezes tens que fazer aquilo que não gostas para que a equipa renda. E, portanto, estas são questões, estavam-me a perguntar onde é que foi aqui que eu encontrei a grande diferença, não é? Que é, por exemplo, a empresa muito preocupada com o conflito. O conflito é o primeiro momento de uma equipa, seja ela de alto rendimento ou não, até que as pessoas ganham confiança e compromisso. Portanto, o conflito é incontornável. Vejam só. Uma das primeiras pessoas com que eu trabalhei naquele mundo, eu perguntei como é que foi a reunião. Ele tinha dito que ia conduzir uma reunião. E eu perguntei como é que correu a reunião. E ele respondeu, correu muito bem. E eu disse, mas correu muito bem como? Ele disse o que tinha a dizer e perguntei, alguém tem alguma coisa a dizer? E ninguém teve nada a dizer. E eu acabei a reunião e fomos embora. E eu disse, essa não é uma reunião que correu bem. Essa reunião, em princípio, recomeçou no corredor quando eles começaram a dizer, não acredito nada no que o gajo disse, mas ele é que é o chefe, ele é que sabe. Ora, dentro deste enquadramento não há compromisso, não há empenho. Portanto, é este jogo que nos conduz às pessoas e que nos conduz ao Manuel Sérgio. Não é possível, seja no mundo esportivo, seja no mundo empresarial, a gente ultrapassar o facto de que uma equipa é um conjunto de pessoas que se relacionam entre si ao serviço de objetivos comuns. Objetivos comuns que às vezes eu gosto deles, outras vezes não gosto. Mas sou daquela equipa e tenho que ajudar a cumpri-los. Muito obrigado, José Luís. Como estamos bem treinados, conseguimos terminar horas. Gostava só de vos recordar, aqueles que ou de vos informar, que em todo o caso este livro assinala também uma data importante, porque este ano
Em abril, o Manuel Sérgio fez 90 anos e, portanto, o lançamento deste livro é também, da nossa parte, cá para o Manuel Sérgio, um gesto que quer acompanhar esse grande aniversário. Então, muito obrigado a todos. Muito obrigada, então, um excelente debate, questões muito importantes e interessantes, e eu convido-vos à sessão de autógrafos que vamos ter agora com o autor no nosso pavilhão, que é já aqui em cima no D36. Portanto, podemos continuar um bocadinho esta conversa, colocar algumas dúvidas e receber um autógrafo deste grande treinador, dentro e fora de campo. Muito obrigada.